No altar, debaixo de um véu caríssimo e diante de 300 convidados, meu futuro marido sussurrou algo no meu ouvido. Era o cumprimento que eu mais esperava. E foi a frase que acabou com tudo antes mesmo de começar. Todo mundo achou que eu estava chorando de alegria. O fotógrafo capturou a lágrima perfeita descendo pelo meu rosto, a emoção contida da noiva. Meus pais, lá atrás, deviam estar inchados de orgulho. Ninguém podia adivinhar que naquele segundo, o chão do luxuoso resort tinha aberto debaixo dos meus pés. Tudo por causa de um segredo que não era meu, mas que me queimou por dentro. O Robert não era um vilão de cinema. Essa é a primeira coisa que preciso deixar claro. Nos conhecemos em um evento de caridade do hospital onde eu trabalhava como terapeuta ocupacional. Ele era do conselho, tinha aquela postura de quem está acostumado a decidir coisas, mas o olhar era cansado. Conversamos sobre a pressão dos ambientes, sobre a sensação de estar sempre performando. Ele disse que eu era autêntica, uma palavra que soou como um presente raro naquela sala cheia de sorrisos de plástico. O namoro foi um conto de fadas moderado. Jantares, viagens, presentes que eu achava excessivos, um casaco de cachemir, um fim de semana em Napa Valley. Eu, Helena, de classe média, filha de professores, me via numa realidade paralela. Mas o maior desafio nunca foi o dinheiro. Eram os filhos dele, Chloe, de 22 anos, e Ethan, de 19. Eles não eram ruins. Era algo pior. Eram educadamente distantes. Nos jantares de domingo na casa enorme em Greenwich, a conversa era um jogo de tênis sem bola. Eu fazia perguntas sobre a faculdade, o estágio, a banda do Ethan. Recebia respostas curtas, monossilábicas, seguidas por um olhar rapidíssimo para o pai. Robert sempre intervinha, forçando uma farsa de harmonia. A Chloe está adorando o novo curso, não é, querida? E ela, sem me olhar, sim, pai. Está ótimo. Eu me esforçava. Lembro-me de gastar $200 em um ingresso para um show de uma banda que o Ethan mencionou uma vez, um grupo obscuro de post-punk. Ele aceitou o ingresso com um valeu surpreso, mas foi ao show com amigos. A Chloe, numa tentativa desesperada de conexão, convidei para um almoço só nós duas. Ela chegou 20 minutos atrasada, passou a refeição respondendo mensagens no celular e quando a conta veio, disse: "Meu pai te dá um cartão, né? Pode colocar nele." Robert via minha frustração. Num jantar, depois que eles foram embora, ele segurou minha mão sobre a mesa de mármore. Eles são assim. A mãe deles, bem, você sabe como foi a separação. Dói neles. Dá tempo. Seus olhos pediam paciência. Eu achava que entendia. Era uma barreira a ser transposta, um castelo a ser conquistado com gentileza. O amor por ele justificava a campanha. O pedido de casamento foi em um restaurante à beira-mar, privativo, claro. Um anel de diamante que parecia capturar toda a luz do lugar. Eu disse sim, entre lágrimas de verdade. Naquela noite, na cama do hotel, ele falou, meio bêbado de champanhe e felicidade: "Você vai ser a salvação dessa família, Helena. Você vai colar a gente de novo." O peso da frase foi doce na hora. Eu me senti importante, a peça que faltava. O planejamento do casamento foi um turbilhão comandado por uma wedding planner que custava mais que meu carro. Robert queria o melhor, o mais bonito, o mais impressionante. Nada é bom demais para você, ele dizia. Mas em cada decisão, do tipo de flor ao cardápio, sua pergunta era: o que os convidados vão achar? O que a imprensa de negócios vai notar? Aos poucos fui entendendo, aquele casamento não era nosso. Era dele. Era um evento corporativo, uma atualização de status, a cerimônia de posse de uma nova aquisição, uma família funcional. 2 semanas antes do grande dia, aconteceu o episódio do vestido. A Chloe, por insistência do Robert, foi comigo na última prova. Ficou sentada no sofá do ateliê chique de Manhattan, olhando para o celular, enquanto a consultante me ajudava com os últimos ajustes. O vestido era um sonho de seda pura, simples e elegante. De repente, ela falou, sem levantar os olhos da tela: "A mãe do Robert, minha avó, ia odiar esse decote." O ar saiu do meu peito. A consultante ficou gelada. "Mas, você gosta, Chloe?" perguntei, minha voz saindo fina. Ela finalmente me olhou com um sorriso minúsculo e vazio. "Tá ótimo. Combina com você." No carro de volta, em meio ao trânsito, a angústia transbordou. Liguei para Robert. "Ela me odeia. A Chloe me odeia e você não faz nada." Do outro lado da linha, um silêncio pesado. Depois, a voz prática do CEO resolvendo um problema. "Helena, querida, ela é uma criança magoada. Depois do casamento, as coisas se ajeitam. Você vai ser a esposa do pai dela. O respeito virá. Confia em mim." Eu queria acreditar. Desejei acreditar com todas as forças.
Na véspera do casamento, no resort onde tudo aconteceria, Robert fez um brinde no jantar de família, que incluiu meus pais atordoados e os 2 filhos dele. Um mural de expressões desconectadas. Amanhã, ele anunciou com os olhos brilhantes, nós viramos uma família de verdade. Oficialmente. Olhei para Chloe e Ethan. Eles ergueram os copos, os olhares vazios fixos no vinho. Naquele momento, uma certeza fria começou a se formar dentro de mim, mas eu a abafei. Era o medo falando, o velho medo de nunca ser suficiente. Amanhã seria diferente. O sim no altar consertaria tudo. O dia amanheceu perfeito. Céu azul, brisa suave. Enquanto me arrumavam, eu repetia mentalmente meus votos. Eles falavam de parceria, de porto seguro, de construir um lar juntos. Eu via o rosto de Robert em cada palavra. Até que a hora chegou. A música começou. As portas duplas da capela ao ar livre se abriram, e eu vi o corredor coberto de pétalas, os sorrisos de todos e ao fundo ele, Robert, de smoking, sorrindo com lágrimas nos olhos. Era lindo. Era a imagem do sonho. Caminhei. Meu pai ao meu lado estava tenso. Chegamos ao altar. O juiz de paz sorria. Robert pegou minhas mãos. Seus olhos estavam marejados de emoção genuína. Sussurrou, você está deslumbrante. O coração quase saiu pela minha boca. Ele se virou para o juiz que começou o discurso. Eu mal ouvia. Sentia o peso do véu, o cheio das flores, a pressão do momento. Foi então no momento exato em que o juiz disse se alguém aqui presentemente souber de algum impedimento, que Robert apertou minhas mãos. Era para ser um gesto de apoio. Ele se inclinou para o meu ouvido, seu hálito quente tocando o meu véu. Eu achei que fosse um eu te amo roubado. E ele disse, em um sussurro tão baixo que só eu pude ouvir, uma frase de 6 palavras. Uma frase que não era sobre nós, mas sobre eles. Uma confissão vinda do lugar mais inseguro dele. Os 6 sussurros que Robert deixou no meu ouvido foram estes. Eles disseram que você é interesseira. Simples. Direto. Uma faca de gelo finíssima entrando no meu peito, no meio do meu sonho. O juiz de paz continuou falando. O mundo, que um segundo antes era foco nítido e brilhante, desfocou em um borrão de cores e sons abafados. Eu olhei para Robert. Ele ainda segurava minhas mãos, seu olhar agora era de uma intensidade febril, quase de imploração. Ele não disse aquilo por maldade. Percebi na hora. Era um desabafo, um fardo que ele não aguentou carregar sozinho até o fim da cerimônia. Era a sua insegurança mais profunda, vestida de smoking e vomitada no meu ouvido no pior momento possível. Ele precisava que eu soubesse, talvez para que eu provasse a eles, e a ele mesmo, que estavam errados. Ele transformou nosso altar em um tribunal, e eu, sem saber, era ré. Meus olhos, por puro instinto, voaram para o primeiro banco. Lá estavam Chloe e Ethan. Ela com um vestido caríssimo, cor de areia, o rosto uma máscara perfeita de neutralidade. Ele, de terno, olhando para as mãos. Nenhum sorriso. Nenhum sinal de que tinham acabado de destruir pelas costas a mulher que estava prestes a se casar com o pai deles. Interesseira. A palavra ecoava dentro do meu crânio, misturando-se com a voz suave do juiz. Tudo aquilo que eu achava que era, gentil, paciente e amorosa, desmoronou sob o peso de um único adjetivo dado por 2 pessoas que mal se davam ao trabalho de me conhecer. E o Robert, ele sabia. Sabia há quanto tempo? Desde sempre? Desde o primeiro jantar em que eles ficaram calados? Era por isso que ele sempre intervinha, que ele comprava paz com cartões de crédito e promessas vagas? A salvação da família que ele projetou em mim era, na verdade, uma blindagem. Ele me trouxe para dentro do castelo não como rainha, mas como um escudo humano contra o desdém dos próprios filhos. E no momento supremo, ele rachou, e me deixou sozinha segurando os cacos com 300 pessoas olhando. Agora, os votos dos noivos, anunciou o juiz com um sorriso caloroso. Robert se virou para mim, completamente. Seus olhos estavam vermelhos. Ele puxou um cartão do bolso. Suas mãos tremiam levemente. Ele começou a ler. Era um texto lindo, cheio de metáforas sobre encontros de almas e segundas chances. Foi escrito por um ghostwriter? Talvez. Cada palavra soava falsa, oca como um jingle caro de uma propaganda. Eu tentava ouvir, tentava me reconectar com o homem que amava, mas tudo o que eu via era a boca dele se movendo e, ao fundo, o rosto impassível de Chloe. A palavra interesseira batia no meu peito como um tambor. Chegou minha vez. Minhas damas de honra haviam guardado meus votos, escritos à mão em uma cartinha de papel craft, simples. Minha amiga Sarah me entregou com um sorriso animado. Peguei o papel. A caligrafia que eu tinha cuidado tanto parecia de uma outra pessoa. A sala ficou em silêncio absoluto. Abri a boca. Nada saiu.
Um pigarro seco. Robert apertou minhas mãos novamente, um aperto forte, quase doloroso. Era um pedido de socorro. Por favor, não me abandone aqui. Helena, sussurrou o juiz, gentil. Respirei fundo. Olhei para o papel. A primeira linha dizia: Robert, desde que te conheci, meu mundo ganhou novas cores. Eu levantei os olhos e os fixei não nele, mas em nossos convidados. Vi meus pais, sentados um pouco atrás, com os rostos tensos, minha mãe com um lenço na mão. Eles venderam o carro velho para ajudar com as despesas que eu jurei que não eram necessárias, mas que Robert insistiu em dividir por princípio. Vi meus amigos do hospital, colegas que sabiam o quanto eu ganhava, o quanto eu trabalhava, que me viram recusar presentes caros no início por orgulho. Todos ali testemunhas. Testemunhas do quê? De uma farsa? A palavra queimava. Interesseira. Se eu dissesse meus votos agora, estaria confirmando isso para Chloe e Ethan. Estaria performando o papel da mulher que superou a humilhação por um bom contrato de casamento. Se eu fugisse, seria a mulher instável, a que não aguentou a pressão, a que confirmou todas as suspeitas deles. Robert me colocou em uma armadilha perfeita, movida pelo próprio pânico dele. Minha boca se moveu. As palavras começaram a sair, mas não eram as do papel. Eu as desviei, as torci no ar. Falei sobre honestidade como base sobre verdades que doem mas são necessárias. Minha voz era estranha, metálica, distante, como se fosse de outra pessoa. Via o rosto de Robert se contorcendo em confusão e depois em pavor. Ele percebeu que eu estava falando em código, que o navio estava afundando e ele não tinha um colete salva-vidas para me dar. Os votos acabaram. O juiz, aliviado, prosseguiu. As alianças, por favor. Ethan se levantou com uma sobrancelha arqueada. Ele era o porta-anéis. Caminhou até o altar com uma lentidão deliberada. Quando colocou a aliança na minha mão, nossos dedos se tocaram. Ele me olhou nos olhos, pela primeira vez de verdade. E no olhar dele não havia ódio nem desafio. Havia curiosidade? Era como se ele estivesse vendo uma cena de um filme e quisesse saber como terminava. Aquele olhar me doeu mais que qualquer desprezo. Eu era entretenimento. Colocamos as alianças. Os anéis eram pesados, de platina. O meu estrangulou meu dedo. Pelo poder que me é conferido. As palavras finais do juiz ecoaram. Era o momento. O beijo. O aplauso. A foto para a capa da revista. Robert se virou para mim, um sorriso aliviado se esboçando em seus lábios. A tempestade tinha passado, ele pensava. Ele se inclinou. O público suspirou. As câmeras se prepararam. E eu congelei. Meu corpo inteiro se recusou a obedecer. Ficamos ali com os rostos a centímetros de distância, o hálito misturado, por um segundo que durou uma eternidade. Eu via cada microexpressão de pânico voltando aos olhos dele. O sussurro dele não era só uma revelação. Era uma profecia. Ele plantou a semente da dúvida, não sobre meu amor por ele, mas sobre a possibilidade de ser feliz dentro daquela família. E no momento do selo, a dúvida virou certeza. Eu não conseguiria beijá-lo. Não ali. Não daquele jeito. Foi um piscar de olhos, um segundo de hesitação que para todos parecia modéstia, timidez de noiva. Mas para Robert e para mim foi um abismo que se abriu. Ele percebeu o meu recuo, o ligeiro arquejar do meu queixo, os olhos que se fecharam por uma fração de segundo não em antecipação, mas em negação. Com uma habilidade que só anos no mundo corporativo poderiam dar, ele salvou a cena. Em vez do beijo esperado, ele puxou meu rosto gentilmente para seu ombro, num abraço apertado, íntimo, e sussurrou alto o suficiente para os primeiros bancos ouvirem. Te amo demais. O aplauso irrompeu, alto, emocionado, enxugando a estranheza do momento. Ele havia contido o vazamento. Mas o navio já estava com a proa submersa. O resto da cerimônia foi um borrão. Desfilar pelo corredor de mãos dadas, suas dedos apertando os meus com força de quem segura um penhasco. Sorrisos, flashes, abraços. Meus músculos da face doíam de tanto forçar uma expressão de felicidade. Nos cumprimentos, Chloe se aproximou. Parabéns, Helena disse, e seu abraço foi rápido, sem calor. Quando se afastou, ela olhou diretamente para o pai, com um quase imperceptível levantar de ombros. Era um relatório. Missão cumprida. Fomos educados. A festa foi o auge da desconexão. Sentamos à mesa principal, uma fortaleza de flores brancas. Robert não tirava a mão do meu joelho, um gesto possessivo, de conforto e de posse ao mesmo tempo. Brindou, fez um discurso lindo sobre novos começos e agradeceu aos filhos por aceitarem Helena em nossas vidas. As palavras soaram como um decreto, não como um sentimento. Chloe e Ethan bateram palmas, sorrindo seus sorrisos de dentes perfeitos e olhos vazios.
Eu fugi para o banheiro, trancada em uma das cabines enormes, e respirei pela primeira vez em uma hora. O som abafado da banda chegava até mim. Meu telefone no pequeno clutch vibrou. Era uma mensagem da minha mãe. Está tudo bem, querida? Você parece cansada. Ela tinha visto. A pessoa que me conhecia a vida toda tinha visto a fissura. Quase respondi não, não está. Mas digitei. Só a emoção, mãe. Tudo ótimo. Era mais fácil manter a farsa do que explicar o colapso. Voltei para a festa. A hora da dança do casal chegou. Robert me puxou para a pista. A música era At Last da Etta James. Ele me envolveu, seu rosto perto do meu. Helena, ele murmurou enquanto girava devagar. Me perdoa. Eu fui um idiota. Eu estava nervoso, aquilo saiu. Eu só precisava que você soubesse do que a gente está lidando. Pra gente enfrentar juntos. Juntos? A palavra tinha um gosto amargo. Ele não queria enfrentar juntos. Queria que eu enfrentasse por ele. Que eu conquistasse o amor dos filhos dele para que ele finalmente pudesse ter a família perfeita sem o trabalho sujo. Eu olhei por cima do ombro dele. Chloe e Ethan estavam na mesa, rindo com alguns amigos da idade deles. Em algum momento da noite, aquela convicção deles, ela é interesseira, tinha se transformado em fato. Minha performance de noiva trêmula e emocionada só confirmava para eles que eu era boa em representar. Eles realmente disseram isso? Perguntei, minha voz saindo mais calma do que eu sentia. A palavra exata? Interesseira. Robert hesitou girando-me. Não, não exatamente dessa forma. A Chloe disse que ela deve gostar muito da sua carteira, pai. O Ethan riu e falou que pelo menos ela é discreta. Eu juntei as peças. Fiz uma tempestade num copo d'água. Esquece, por favor. Era pior. Era mais específico, mais cruel. E ele, em vez de defender-me, de dizer ela me faz feliz, e isso é o que importa, internalizou a dúvida. Trouxe-a como um cavalo de Troia para o nosso altar. A música acabou. Outros casais invadiram a pista. Robert foi puxado por sócios para mais brindes. Fiquei à margem, observando a minha própria festa de casamento. Vi meus pais dançando juntos, mas os olhos deles procuravam os meus, cheios de uma preocupação silenciosa. Vi os amigos do Robert, homens e mulheres do mesmo mundo, avaliando as decorações, os vinhos, a noiva. Uma aquisição. E vi os meus amigos, um grupo menor, dançando descontraídos, o único pedaço de verdade naquela sala. Foi então que Ethan se aproximou. Estava um pouco desalinhado, o nó da gravata solto. Cheirou a uísque. Então madrasta disse com um sorriso torto. Bela festa. Deve ter custado uma fortuna. O sangue correu frio nas minhas veias. Obrigada, Ethan. Ele balançou a cabeça, olhando para o pai dele, ao longe. Ele tá feliz. É o que importa, né? Olhou de volta para mim. Só tenta não machucar ele. Ele é frágil por baixo de toda essa pose. E foi embora, deixando a faca cravada e torcida. Aquele não era um ataque de um adolescente rancoroso. Era um aviso de um filho que amava o pai, por mais disfuncional que fosse, e me via como uma ameaça em potencial. Eu nunca seria família. Seria sempre uma gestora de risco emocional, contratada para um cargo que não tinha descrição clara. Naquela noite, no suíte nupcial decorado com pétalas de rosa e champanhe gelando, não consumamos o casamento. Robert estava exausto, bêbado de alívio e álcool. Adormeceu rapidamente. Eu fiquei acordada, olhando para o teto alto, o vestido de noiva ainda espalhado no chão como a casca de uma pessoa que eu não era mais. Pela manhã, acordei com ele me beijando a testa. Hoje a gente parte para a lua de mel, ele disse, feliz. A crise do altar tinha se dissipado no sono dele. Para mim, tinha cristalizado tudo. A lua de mel foi nas Maldivas. 2 semanas no Overwater Bungalow que era um postal. E foi ali, longe de tudo, com o mar azul hipnotizante, que eu entendi a dimensão da minha solidão. Robert era amoroso, atencioso, presente. Mas toda a conversa eventualmente voltava para os negócios, para os planos futuros, que incluíam uma ala na casa para quando os netos chegarem, para o que a família faria no Natal. A família. Eu era um acessório dessa unidade. O manual de instruções tinha sido escrito antes de eu chegar, e eu nunca teria acesso à versão completa. Voltamos para os Estados Unidos. Para a casa grande. Minhas coisas foram integradas aos poucos, mas sempre com a sensação de que estava invadindo. Chloe tinha ido embora, mas seu quarto era um santuário intocável. Ethan aparecia nos fins de semana, sempre cordial, sempre distante. Passaram-se 6 meses. 6 meses de jantares silenciosos, de fins de semana programados, de um matrimônio que era uma parceria administrativa com benefícios afetivos eventuais. Robert parecia satisfeito. A família, sob a ótica dele, funcionava. A peça estava no lugar.
Até o dia do meu primeiro aniversário de casada. Robert deu-me uma joia. Chloe mandou um cartão genérico comprado em massa. Ethan não se lembrou. Naquela noite, depois de um jantar caro, Robert segurou minha mão na mesa e disse sincero: "Está vendo? As coisas estão se ajeitando." Eu sabia que daria certo. E eu olhei para nossas mãos entrelaçadas, para o diamante novo no meu dedo, para o reflexo dele no vidro do restaurante. E pela primeira vez a verdade não doeu. Ela só se assentou, clara e fria. Ele nunca entendeu. Não era sobre as coisas se ajeitarem. Era sobre o preço do ajuste. O preço tinha sido o meu lugar, a minha voz, a verdade do meu amor, que foi posta em dúvida antes mesmo de ser selada, e por um sussurro no ouvido, transformada em moeda de troca numa guerra familiar que não era minha. O casamento não acabou naquele dia no altar. Ele só nunca realmente começou.